Estamos começando mais um episódio do Psicancelada. Eu sou a Loren. Eu sou a Camila. E eu sou a Lê. Agora, aproveitando esse clima de Setembro Amarelo, e eu não queria que isso soasse como uma coisa boa, tipo, Setembro Amarelo, porque na real não é uma coisa legal que a gente... Inclusive, temos várias críticas ao Setembro Amarelo, mas só quero introduzir o tema, que vai ser por que as pessoas morrem por suicídio. Então, dando um disclaimer que eu esqueci de dar no outro episódio, é bem importante que se você estiver ouvindo esse episódio e em qualquer momento você se sentir muito mal, ou triste, ou achar que esse tema é pesado demais, a gente aconselha que você interrompa e busque ajuda. Converse com alguém, tem o CVV, é um número que é 188, é uma linha que está disponível 24 horas por dia para procurar ajuda, caso você tenha algum tipo de ideação, algum tipo de vontade de tirar a sua vida. Procure sempre estar acompanhado de tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, esse episódio é voltado mais para pessoas que não têm tanta sensibilidade assim em relação a esse tema. Então, a gente sugere que você, inclusive, pause e nem escute se, de algum modo, falar sobre suicídio pode representar, um gatilho, né, para falar para você. Então, a gente recomenda que você pule. E aí, por que a gente pensou nessa pergunta, né, do porquê as pessoas morrem por suicídio? Eu acho que existe muito... É uma dúvida muito frequente de quando acontece um falecimento. Qual foi o motivo... as pessoas fazem esse questionamento, né? Qual foi o motivo que levou a pessoa a fazer isso? E aí, eu acho que enquanto psicólogas, é o nosso papel complicar as coisas e dizer assim, não existe um único motivo. E todo comportamento a gente entende como multifacetado, como multifatorial. E esse não seria diferente. Então, tem muitas variáveis influenciando ali na vida daquela pessoa. E é muito difícil a gente atribuir causalidade onde não tem. Então, e talvez pareça, porque por conta de proximidade de eventos, que uma coisa causou a outra. Por exemplo, a perda de um emprego, por exemplo. Foi porque a pessoa perdeu o emprego que ela se suicidou, por exemplo. Mas a gente não entende dessa forma hoje em dia. Porque, senão, todas as pessoas que perdem empregos morreriam por suicídio. Então, o que forja, né, esse cenário ali atrás, esse plano de fundo para que um evento, por exemplo, possa desencadear o suicídio? Sobre isso que a gente pensou em falar hoje. É um tema tão espinhoso que a gente ficou as duas quietas, né? Porque deixaram a bucha para mim. Porque, na verdade, a gente vai chegar no não sabemos com certeza de nada. Na verdade, eu acho que essa característica, né, de quem fica, de querer tentar descobrir qual foi o motivo, é porque eu acho que as pessoas se sentem muito culpadas no sentido de que, poxa, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que foi por causa disso ou daquilo? E o não saber traz uma confusão para o cérebro das pessoas que ficaram, que é muito cruel, assim, é muito desconfortável mesmo, né? Talvez, se elas soubessem o motivo pelo qual alguém... né? A gente não fala cometeu suicídio, gente, desculpa. Porque alguém morreu por suicídio, talvez traria um certo tipo de fechamento, né? E aí, como esse fechamento não existe, sempre vai ficar uma porta aberta para suposições e para interpretações e para muita culpa, né? Então, mas, de fato, né, é multifatorial. Pode até ter existido ali um gatilho, algo que aconteceu imediatamente antes, né? Ou ali num passado recente, mas é sempre uma somatória de muitos fatores, né? A morte é um assunto muito desconcertante, eu acho, para as pessoas. E quando alguém causa a própria morte indo contra tudo que a gente tem de mais instintivo, ninguém entende muito bem, né? Então, a gente acho que fica meio assim... Sim. E até a gente, né, que um dos meus grandes interesses, por exemplo, é estudar suicidologia, e eu estava até desconfortável com esse episódio, porque eu sinto que o clima do podcast é muito mais conversacional, a gente está aqui para bater um papo, falar de formas mais leves, e acaba sendo desafiador tratar isso de forma leve. E às vezes eu faço, porque, assim, elas também estão acostumadas, a gente pesquisa muito isso, então a gente faz alguma brincadeira que talvez seja mal interpretada. Então, é como se a gente estivesse pisando em ovos o tempo inteiro. Mas, justamente, tem umas pesquisas interessantes sobre a aproximação entre a estigmatização do suicídio e a suicidalidade. Ou seja, quanto menos a gente fala sobre isso e mais deixa que seja um assunto velado, que é falado só em sussurros e não está no debate público, e não está na mídia, e não está nos filmes. Quanto mais isso é escondido... Mas a pessoa que tem, eventualmente, ideação não se sente confortável em falar sobre isso. Ela se sente como
como se ela fosse a única pessoa do mundo que tem ideação suicida ou que já teve algum comportamento suicida. Então, colocar esse tema num lugar de um tabu só retroalimenta esse contexto em que não se fala sobre isso. Então, ninguém está falando, ninguém está pensando, mas, na verdade, sim, estão. Ele só está sendo mantido em segredo e sendo visto como esse tabu. Mas também é outra coisa importante, né? A gente precisa falar sobre suicídio. Sim. Mas só uma coisa que, desculpa te interromper, mas que você tinha falado, né? Que às vezes tem um gatilho mais imediato, por exemplo. E aí, na pesquisa de suicidologia, a gente fala bastante de fatores predisponentes e fatores precipitantes. O fator predisponente é uma coisa que já existia lá na história de vida daquela pessoa. Por exemplo, ela já tinha um transtorno psiquiátrico, ela já tinha uma tentativa prévia de suicídio, tem outros que a gente pode até listar aqui. Mas o precipitante é uma coisa mais imediata que aconteceu ali no ambiente e acaba por influenciar. E você se corrigiu também, você estava falando assim, cometeu suicídio. A questão da terminologia é uma coisa que a gente estuda bastante nessa área, acaba sendo importante, porque os pesquisadores hoje em dia falam que é preferível evitar que fale cometeu suicídio, porque o verbo cometer geralmente está muito atrelado a um crime. E muitas vezes a tentativa ou a morte por suicídio acontece em decorrência de um estado de sofrimento extremo. E até o termo, né, morte voluntária pode ser questionado, porque até que ponto a pessoa estava em sã consciência do que ela estava fazendo, né? Então, essa é uma questão um pouquinho filosófica, mais longa, mas eu quis explicar por que a Cami acabou se corrigindo, que ela falou, não se fala mais cometer suicídio. Isso pode ser novo para quem está ouvindo, né? Mas eu te interrompi. O que você ia falar? Não, eu ia puxar um pouco do fio que você falou, né? Que quanto menos a gente fala sobre o suicídio, também menos as pessoas que têm ideação ou pensamentos de morte vão procurar ajuda, porque elas também ficam se questionando, né? Como se fosse algo assim, não posso falar sobre isso, né? Trazendo um pouco da história, né? Até para a gente poder chegar na terminologia, até muito pouco tempo atrás, né? Super recente, muitas sociedades ainda consideravam o suicídio como um pecado ou crime, né? Em alguns países ocidentais, o suicídio era crime até 1970. E para muitas religiões também, né, essa perspectiva do suicídio era completamente rechaçada, né? Então, a gente caminha, né, a lentos passos. No século XIX, um cientista social francês chamado Émile Durkheim começou a olhar para o suicídio numa perspectiva mais científica. Então, ele identificou diferentes tipos de suicídio com base na relação dos indivíduos com a sociedade. E no século XXI, né, trazendo um pouco da história aqui do suicídio, um psicólogo chamado Edwin Shneidman contribuiu muito para o campo do estudo do suicídio. Ele analisou notas de suicídio, então ele analisou os recados, os bilhetes, né, que as pessoas deixavam, e ele desenvolveu uma abordagem chamada autópsia psicológica para entender melhor a mente das pessoas que cometeram suicídio. Porque, de novo, gente, fazer pesquisa em suicídio é muito difícil. A gente tem que fazer uma pesquisa meio que retroativa ou uma pesquisa, né, conversando preditiva com os familiares. Do futuro ou enfim, do mas passado, a gente não né? tem mais a oportunidade de conversar com a pessoa que de fato morreu por suicídio. Então, a gente fica um pouco engessado. E essa é uma limitação metodológica que, inclusive, tem um dado, que é um mito, que falam assim, 90% das pessoas que morreram... Aliás, 90% dos suicídios poderiam ter sido prevenidos. E isso é uma frase muito problemática que hoje em dia o pessoal está deixando de dizer, porque as pessoas enlutadas por suicídio pensam, meu Deus, 90% poderia ter sido prevenido. Olha como eu errei, né? Eu não consegui ver os sinais. Isso gera um peso muito grande, um fardo muito grande para os enlutados por suicídio, que já são uma população de risco. Porque você ter um suicídio próximo a você aumenta a probabilidade de que você também tenha esses pensamentos ou comportamentos. Mas eu comecei a falar sobre isso... Enquanto você lembra, uma coisa que me ocorreu que eu acho que é importante da gente falar, não só como clínico, né? Porque na clínica é importante a gente perguntar sem rodeios. Você já pensou em se matar? Como que você faria isso? Você tem um plano? Qual que é o plano? Enfim. Mas o fato de que quanto menos a gente fala, mais as pessoas procuram na internet as coisas. E o risco de você ir na internet quando você está em sofrimento é porque você vai encontrar pessoas com o mesmo sofrimento. Eu sempre falo, não entre em grupo de, o grupo das pessoas que tem borderline. Não faça isso, porque assim... Não é mediado. Não é mediado. Normalmente, a gente procura esse tipo de canal quando a gente está na merda. E aí você tá, eu quero morrer, vou procurar sobre isso. E aí, assim, tem fóruns que são terríveis sobre suicídio. Com dicas, e não é o que a gente quer. Na verdade, é a contramão, né? Então, quanto menos a gente fala, mais a gente estimula
sem querer, esse tipo de debate, como você falou, por baixo dos panos e com informação errada. Sim, lembrei do que eu ia falar, inclusive, que você trouxe do Schneidman, né? Ele é considerado o pai da suicidologia. E essa pesquisa, esse modelo metodológico é muito questionado, porque a autópsia psicológica significa que depois que a pessoa morreu, e aí não só por suicídio, tem vários, né, dá para usar isso em outros campos, mas especificamente em suicidologia, depois que a pessoa morreu, são entrevistas com familiares. E aí, nessas pesquisas, eles descobriram que existe uma correlação de que mais ou menos 90% das pessoas que morreram por suicídio seriam diagnosticadas em vida com um transtorno psiquiátrico. Então, você vê que é um pulo, porque é muito difícil você fazer um diagnóstico psiquiátrico pelo... Uma pessoa viva já é difícil. Já é difícil. Imagina pelo relato de um familiar depois que ela faleceu. E, além disso, aí tem outro salto lógico que eles falam, bom, se transtornos psiquiátricos são passíveis de ser prevenidos, então quer dizer que a gente poderia ter prevenido aqueles suicídios. Então, assim, tantos pulos lógicos para chegar nessa frase que, na verdade, produz um estigma que a gente também não quer, que é que a família do enlutado não viu os sinais. E também, sim, a gente fala que os comportamentos não são do nada, mas eles são uma rede complexa, intricada, de vários fatores interagindo, e que eu queria falar disso também, do não saber na suicidologia. Tem um livro que chama Compreendendo o Suicídio, que foi editado pelo nosso colega Rodolfo, que, inclusive, em breve deve estar com a gente para a gente conversar sobre isso. Que ele é um psiquiatra que estuda bastante o tema, a gente faz pesquisa juntos. E no livro está escrito assim: compreender o suicídio é, primeiramente, compreender nossas próprias limitações. Saber que o nosso conhecimento é limitado diante de fatos tão complexos pode nos causar medo e afastamento. Mas o que desejamos, o que eles querem no livro, né, é acolhimento e proximidade. Que a ciência biológica, filosofia, sociologia, cultura, espiritualidade e psicologia sejam sentidas e que esse conhecimento nunca seja a porta de saída, mas sempre a porta de entrada para um campus de amplas oportunidades. Acho que a gente pode pegar emprestado para esse episódio essa ideia, né, de que a gente quer que... É óbvio que a gente não vai cobrir em profundidade os assuntos que a gente costuma pesquisar aqui, mas que seja uma porta de entrada para que você use esse episódio para enviar para alguém que talvez esteja numa situação desafiadora e para você que busca respostas por alguém que já se foi, né? Óbvio que a gente não vai se esgotar aqui, mas a ideia é mostrar que tá tudo bem abrir um espaço de conversa, ainda que seja difícil falar sobre isso. Ainda que a gente gostaria de falar sobre tantas outras coisas, mas sim, é uma questão que precisa de um cuidado e quanto menos a gente fala, mais ela se estigmatiza. Você ia falar alguma coisa que eu... Não, eu ia voltar um pouco só nos termos, né, que a gente deve começar a evitar. Suicídio cometido, suicídio bem-sucedido, né, suicídio completo ou tentativa fracassada. Ou outros termos redundantes, né, tentativa de suicídio fatal. Enfim, a importância da gente usar também uma linguagem positiva e sem julgamento. Quando você falou, muitas vezes o paciente não traz isso para o psicólogo e vai discutir em grupos, né, de autoajuda, enfim. Eu não sei se você já reparou, mas existem muitos colegas psicólogos nossos que não bancam Exatamente. uma ideação suicida de um paciente, né? Não é raro a gente receber na clínica encaminhamento de psicólogos que não se sentem preparados para lidar com essa temática. E eu acho que esse é o caminho, né? Se você não se sente segura o bastante para discutir esse assunto, né, com o seu paciente, ou você, enfim, é um tema sensível para você também, eu acho que o melhor caminho é encaminhar para alguém que, de fato, esteja, que tenha competência ali para lidar com isso, porque não é um assunto fácil, realmente. Eu acho que talvez essa complexidade a gente possa tentar retornar um pouco para a pergunta do episódio, que é por que as pessoas morrem por suicídio? Desde o Schneidman, lá mais ou menos na década de 90, ele tentou propor alguns modelos para explicar o comportamento suicida. E uma das coisas que ele fala, um conceito que ele traz é o psychache, que é o psychache, que é dor psíquica, alguma coisa assim. Então, seria por conta da dificuldade em tolerar a tamanha dor psicológica que a pessoa tentaria ou morreria por suicídio. E aquela frase, mais ou menos, que já talvez tenha virado um clichê, né? A pessoa que quer morrer não quer tirar a vida... Como que é? Ela quer tirar o sofrimento. Ela não quer matar, ela quer matar a isso. dor, não quer se A pessoa matar, que né? pensa em suicídio não quer morrer, ela quer cessar aquele sofrimento que ela está sentindo. Alguma coisa nesse sentido, que é essa frase. E aí tem outras novas... Depois Schneidman ficou lá nos anos 90, e aí tem novas teorias mais empiricamente sustentadas que a gente pode comentar aqui brevemente, que são formas de tentar explicar esse comportamento. Porque por que isso acontece, né? Eu acho que fica essa interrogação, como a Cami falou, especialmente dos enlutados,
Ou até das pessoas que têm ideação. Elas podem perguntar, como ninguém fala sobre isso, né? Por que isso está acontecendo comigo, justo comigo? E até talvez uma indignação nesse sentido, né? A não aceitação também disso é muito grande quando é um estigma. Porque, bom, eu devo ser muito estranho de estar passando por essa situação e muito errado. Então, não, vou fingir que não está acontecendo. E até tem um termo que são os pensamentos suicidas encobertos, por exemplo. E os comportamentos suicidas encobertos também. Que por mais que a pessoa não tenha plena consciência de que ela está causando mal a si mesma, ela vai entrando em comportamentos que são... De risco, exato, prejudiciais à própria vida. Então, dirigir em alta velocidade sem cinto de segurança, por exemplo. Fazer o consumo de drogas que podem ser potencialmente letais e várias outras coisas que podem colocá-la em risco, ainda que ela não tenha clareza. Então, como é importante a gente falar sobre isso e como figura, como que vai criando essa ideação na cabeça das pessoas e talvez na sua, que você está ouvindo isso, ou dos seus pacientes, se você for psicólogo. Então, adicionada à teoria do Schneidman, de dor psicológica, veio uma outra que também a gente comentou num outro episódio, que é a teoria dos 3 passos. Então, o que formaria essa ideação, num primeiro momento, seria a soma de dor psíquica ou dor física e desesperança. Então, a gente vai falar algumas palavras-chave aqui que são sentidas e compartilhadas por muitas pessoas que têm ideação. Então, sentir desesperança é porque, assim, às vezes você tem uma dor pequena e esses 2 fatores não tem que ser 50-50. Mas, por exemplo, você pode ter uma dor que por outras pessoas é considerada... Nossa, mas só porque... Sei lá, as pessoas até minimizam a dor dessa pessoa, mas ela está tem muita certeza de que não vai melhorar esse cenário. Isso pode fazer a ideação nascer. Ou também o oposto disso. Às vezes a pessoa está com uma dor muito, muito grande. Só que por que algumas pessoas... A gente fica se perguntando, se várias pessoas enfrentam desafios descomunais, gigantescos, o que leva elas a serem mais resilientes, talvez seja a palavra? Talvez elas estejam com esperança de que isso vai passar, de que isso é uma fase, pode ser uma coisa clichê. Mas é produtor de muito sofrimento você ter uma visão negativa do futuro. Quando a gente vai pensar, né, numa estrutura cognitiva, de uma tríade cognitiva negativa de novo, ou de uma visão de futuro negativa. Então, talvez um primeiro passo aí para falar sobre isso, tem outras teorias que propõem outros construtos, mas eu acho que dor psíquica e desesperança são palavras-chave compartilhadas por pessoas que têm, assim, a ideação. Não à toa a gente tenta colocar esperança no paciente, né? E uma coisa que eu gosto bastante da comportamental dialética é que a ideia de construir uma vida que vale a pena viver. Porque, às vezes, a pessoa... E talvez até tenha um olhar um pouco condescendente do tipo, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas, às vezes, a vida da pessoa tá uma merda mesmo. E assim, não é à toa que você não quer estar aqui mais. Como é que a gente faz para construir, né, uma vida que vale a pena? Não adianta só tirar a ideação e deixar a pessoa do mesmo jeito. Existe todo um ambiente que fomenta aquela ideia do não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Né? E eu acho que também aí entra questões até políticas e econômicas, porque, enfim, alguns cenários onde a pessoa realmente não vê saída, né? Então, a questão da desesperança, do vazio também, da falta de propósito, acho que são algumas palavras que... Sim, eu acho que as terapias contextuais, né, quando a gente está olhando para o histórico das terapias cognitivo-comportamentais, tem algumas pessoas conceitualizam como uma terceira onda, né, desse movimento. E elas trazem esse componente de olhar mais, não só tirar o mal-estar, mas agregar o bem-estar. Né? Quais são os pontos fortes que eu posso ajudar esse paciente a Quais ver? São os fatores de proteção no sentido de que o que essa pessoa valoriza, né? Vamos aumentar isso na vida dela. Uma vez eu vi um vídeo no Explorar do Instagram, devia ter salvo, porque é um vídeo muito didático, né? A moça, ela pega um copo de água, o copo tá ali com a água transparente, e aí ela coloca, sei lá, borra de café ou terra, alguma coisa, e ela mistura e aquela água fica toda... marrom. Marrom, enfim. E ela fala, a vida tá aqui, e aqui, né, a borra, enfim, são todos os problemas que... Então, aí ela vai colocando problema, né? E aí ela fala assim, se você fica tentando tirar o problema, você não vai conseguir. Tipo, a água já tá toda ali suja. Ela falou, como é que a gente consegue melhorar a qualidade dessa água, já que ficar tirando o problema não é possível, né? Todo mundo tem situações dolorosas e problemas que a gente precisa enfrentar. E aí ela pega uma jarra de água e ela vai
tacando água dentro do copo. Aquela água que está ali vai transbordando, transbordando, e daqui a pouco a água está límpida de novo, né? Renovou aquela água. O que ela está fazendo? Ela está colocando vida, né? Dentro daquele copo. Então, assim, se tua vida não é a vida que você está vivendo hoje, quais são os aspectos na tua vida que faltam? E vamos atrás disso, então, né? Para encher a sua vida de vida. Sim. Porque ficar só tirando problema não vai funcionar. É isso que eu acho que traz a tal da desesperança, né? A gente não vê saída, a gente só vê que o nosso copo está sujo. Exato. Perfeito. E isso de não ver saída é um outro modelo também teórico que eu ia acrescentar, que é do Rory O'Connor, que é o atual presidente da Associação Internacional de Suicidologia. E ele fez uma proposta em 2000 não vou lembrar agora, mas uma proposta bem recente de um outro modelo, de uma outra conceitualização de entendimento do pensamento suicida. E um dos termos chaves, eu não vou explicar o modelo inteiro porque ele é um pouco complexo para falar assim, né, no bate-papo, mas quando eu falei para vocês guardarem, né, dor psíquica ou física e desesperança, que depois a gente vai evoluir nisso, mas para guardar desse outro modelo, dessa outra proposta teórica, é o aprisionamento. Que é exatamente, talvez, isso que você falou, assim, de ficar num movimento de que você tenta se curar, tenta eliminar aquilo que te faz mal, ou tenta, enfim. E tem muitas pessoas que chegam até para DBT, para terapia comportamental dialética, né? Tipo, puta, eu tô há 20 anos tentando melhorar e nada funciona, né? A gente falou disso algumas vezes. Mas como essa sensação de que você está preso no sintoma, ou preso no sofrimento, e de que não tem perspectiva de que melhore. Então, é como viver um loop de terra e borra de café sendo jogada na sua vida e você girando no copo sem perspectiva de que isso vai melhorar. E tem a ver um pouco com a desesperança. Eu acho que o aprisionamento e a desesperança são coisas bem, bem associadas. Eu acho legal a gente falar sobre a questão da ideação suicida e do suicídio como um fenômeno à parte. Porque isso é uma coisa que eu acho que é nova. Para quem não estuda a suicidologia, eu acho que é uma informação que é nova. Assim, não. A pessoa não precisa ter um transtorno mental e ainda que ela tenha, o suicídio ele cruza muitas linhas, né? Então, muito transtorno. A gente pode ver o suicídio a ideação suicida como um fenômeno à parte. Não exatamente assim, então o pessoal que tem depressão, o pessoal bipolar, acho que era a bipolaridade que era muito associada com o suicídio, né? Mas assim, não necessariamente. Os transtornos de humor, tem uma pesquisa também feita com a população brasileira que coloca quais são os transtornos psiquiátricos mais associados à suicidologia, à suicidalidade. Então, envolvendo o espectro, desde o pensamento até o comportamento. E o primeiro ranqueado são os transtornos de humor. Então, englobando, né, depressão, transtorno bipolar e etc. Mas por que você falou isso? Eu esqueci que eu ia complementar. O suicídio como uma coisa, uma entidade à parte. Isso, né? isso. Transdiagnóstico. Transdiagnóstica, porque, eventualmente, ele aparece em diferentes manifestações de diferentes diagnósticos. E ele não é simplesmente uma consequência. Se a pessoa estiver num quadro grave de depressão, então ela vai ter ideação suicida. Não necessariamente. Pode ser que a pessoa esteja num quadro leve de depressão e tenha ideação suicida. Então, por isso que esses modelos teóricos foram sendo desenvolvidos, para tentar entender como que essa ideação apareceu. E algum dos modelos explicativos que tentam, né, formular por que esse pensamento nasce, chama ideação à ação. Ideation to action. Então, assim, por que algumas pessoas se mantêm na ideação e outras se engajam no comportamento? Porque acho que é importante trazer essa ideia de espectro também. É diferente, como eu disse, um pensamento encoberto, que a pessoa nem tem clareza e pode só pensar, queria sumir. Gostaria de não acordar amanhã, é uma coisa. Agora, evoluiu para um plano, aí é outra coisa. Sim. Evoluiu para um comportamento, é outra coisa. Então, os pesquisadores estão tentando entender como que vai dando esses passos progressivos nesse espectro de gravidade, assim. Eu vi num curso que eu fiz que eles chamam de pensamentos passivos e ativos, né? Então, pensamentos de ideação suicida, no sentido de eu gostaria de estar morto, eu quero dormir e não acordar, minha vida não vale a pena ser vivida, né? Esses pensamentos, eles expressam desejo suicida, mas eles não incluem um planejamento, assim, de fato, engajar em algum comportamento que vai levar à morte, né? E os pensamentos suicidas ativos, eles incluem pensamentos como, talvez eu devesse me matar ou eu vou me matar, e aí, de fato, né, buscar o método, enfim, planejar tudo que ele precisa fazer para, de fato, né? E também tem os atos para suicidas, né? Se comportar. Mas essa é uma terminologia que tem caído na pesquisa. Hoje em dia, é mais isso que ou pensamentos ativos ou abertos, ou pensamentos passivos ou encobertos.
Porque o para-suicídio é uma coisa que tem caído Porque menos. em termos de autolesão, assim, Geralmente o para-suicida depois virou CACIS, não foi? No CACIS. Comportamento autolesivo sem intencionalidade suicida. Porque eu acho interessante também como a autolesão é perigosa, no sentido de... E às vezes a gente não vê assim, né? E eu sempre busco olhar com um pouco de cuidado, porque uma pessoa que, por exemplo, se autolesiona se cortando, ela pode não só fazer uma cagada sem querer, né? Então, assim, a pessoa pegou o lugar errado ali, mas também pode ser um jeito dela se acostumar progressivamente com uma dor e, no final, isso vai culminar em agora eu consigo. Né? Até no artigo que a gente estava discutindo essa semana, existem pesquisas que falam que uma pessoa que tem um self-harm, Histórico de autolesão. um histórico de autolesão, tem maiores chances de cometer um novo comportamento autolesivo, né? Cometer de novo. Por isso que eu acho... Se comportar novamente. A gente está o tempo difícil. inteiro se adaptando. Oh, meu Deus. A E torre de Babel da terminologia do suicídio. suicídio. Eu acho que, por isso que... E aí, lógico, volta pro meu público-alvo, né? Sempre o border, mas eu sempre falo que a gente tem que ficar atento, sim, à autolesão com impulsividade. Quando tem essas duas coisas, é muito perigoso. Porque, às vezes, a família cansa de lidar com aquilo. Do tipo, fulano se machuca. E, assim, quem quer matar vai lá e se mata. Existe esse mito. Isso é clássico, né? Fulaninho não faz nada, porque quem quer vai lá e faz. Ou quando a pessoa ela tem uma tentativa de suicídio, ela não morre, e aí fica aquele estigma de que só quis chamar atenção. Porque quem quer se matar consegue, né? Então, e é interessante a gente levantar aqui. Quem quer morrer por suicídio, quem vai tentar se matar, pode avisar, pode não avisar, pode conseguir, pode não conseguir. Pode deixar ou não carta. Exato. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem clareza do fenômeno. Eu acho que é por isso que é desconcertante falar, né? A psicologia tem muito disso. De a gente dizer, não sei. Aqui, eu vou até aqui, mas daqui para frente eu não sei. A gente não sabe, a gente não tem como prever. É aquilo que você falou, a gente vai prever o futuro, a gente vai ler o passado, né? Tem muito não saber na suicidologia e eu acho que a humildade da gente reconhecer isso é importante. Mas um ponto que eu queria puxar da sua fala é que você falou dessa ideia de se acostumar com a dor por conta do histórico de autolesão. Lá na teoria dos 3 passos, que a gente estava no primeiro passo, que era a soma de dor com desesperança. O segundo passo é se o senso de pertencimento ou conectividade ultrapassa ou não a soma, esse combo, né, de desesperança e de dor. E o terceiro passo, eu já vou pular porque tem a ver com o que você falou, tem a ver com a capacidade. Então, o forte desejo suicida progride para tentativas de suicídio se a pessoa tiver capacidade de se engajar no comportamento suicida. E o que é essa capacidade? Esse autor, o Klonsky, divide em 3 tipos de capacidade. Uma das capacidades é a capacidade adquirida, ou seja, como você, acho que nesse episódio você comentou, né, que assim, é o oposto do instinto de sobrevivência. Sim. Então, já é assustador para muita gente. Então, como pode, né, pode surgir esse questionamento. Se o instinto de sobrevivência está aqui, por que nessa pessoa especificamente ele não falou mais alto, por exemplo, do que o engajamento no ato de tentativa ou suicídio de fato consumado? Porque a gente é biologicamente disposto para evitar dor e sofrimento. E talvez a fuga desse sofrimento seja problemática, como a Camila já colocou, mas não é esse o ponto que eu queria chegar. Pessoas que já se acostumaram com dor física vão tendo essa capacidade adquirida por meio de aprendizagem. Então, você vai tolerando limiares cada vez maiores de dor. Tanto que essa habituação ao medo e à dor e ao sofrimento também podem acontecer como uma habituação de ferimentos e de morte. Então, existe uma taxa bem alta de suicidalidade entre profissionais da saúde, médicos, por exemplo. Socorristas, bombeiros, policiais. Que são profissões que estão ali... A gente se pergunta, lidando com a morte, de certa forma. A gente se pergunta por que acontece de algumas populações estarem especialmente vulneráveis. São, óbvio, teorias que a gente desenvolve, não dá para bater o martelo. Mas essa teoria explicaria que isso seria uma capacidade adquirida de tanto ver morte, sangue, sofrimento, você foi se acostumando. O estímulo, né? Com o estímulo e toleraria ver o seu próprio sangue, por exemplo, eventualmente dependendo do método que você tentasse se engajar. Tem a teoria do Thomas Joyner também, que sugere que o desejo de morrer por suicídio está ligado com sentir-se um fardo para os outros e ter baixa conexão social. Aqui entra um pouco do que a gente falou com
do filme. Do filme, Né? Pior Vizinho do Mundo. Não de ser um fardo para os outros, mas essa baixa conexão sim. social tem muito a ver com Otto. A gente está falando do filme. Eu acho que essa questão Pior de fardo pega bastante também, né? Eu não aguento mais o que eu faço minha família passar, eu dou trabalho para todo mundo. São frases que surgem. Mas você sabe também. que eu escuto bastante do inverso também? Vontade de morrer para meio que dar um troco para a família ou para punir, assim, mesmo. Uhum. Então, é engraçado como é um fenômeno psicológico que vai ter muitas particularidades e muitas individualidades. Mas como nesse episódio a gente está tentando chegar, né, no porquê as pessoas morrem por suicídio, a gente está apresentando algumas pinceladas de teorias que foram tentando achar fatores comuns, enfim, semelhanças entre aquelas pessoas que morreram por suicídio ou que têm ideação. Às vezes, fazer uma pesquisa com ideação pode ser um pouquinho mais fácil, talvez, porque você pode entrevistar alguém que está com ideação e chegar ali num perfil psicológico comum, por exemplo. Mas muitas vezes essa sensação de sentir-se um fardo, e muito tem a ver com o aprisionamento também. Você está preso numa situação, você está desesperado. Eu acho que todas as pesquisas, porque tem tem 4 teorias que a gente vai falar o nome aqui, inclusive pode ser um incentivo para quem quiser ir pesquisar mais, né? Que são empiricamente sustentadas. Então, a primeira é a teoria interpessoal do suicídio, que é a do Thomas Joyner, que a Camila trouxe, que é de 2006. Aí tem... Eu nunca sei traduzir isso, porque, enfim, por enquanto só tem em inglês, mas Peraí. Integrated Motivational Volitional Model of Suicidal Behavior. Vou tentar aqui. É o modelo integrado volitivo motivacional do comportamento suicida. Seria essa a tradução direta. Não sei se eles vão traduzir dessa forma. A outra é a teoria dos 3 passos, que é do Klonsky, que a gente falou algumas vezes. E a última é a teoria da vulnerabilidade fluida, que também é uma outra ligada à terapia cognitivo-comportamental. São 4 formas diferentes, estruturas diferentes de entender. Mas quando eu olho para as palavras que eu falei para vocês irem guardando, parece que elas estão muito logicamente imbricadas, assim. Sentir-se um fardo, não ter esperança, burdeness, é do fardo esse, fardo. né? Dor emocional, e são alguns fatores Falta de pertencimento. Vazio. Falta de pertencimento, também tem essa questão, né? E de como também as terapias de terceira onda, que visam adicionar as coisas boas e não só tirar as ruins, enfatizam a relevância de você ter uma rede de apoio. Inclusive, planos de... Por exemplo, uma técnica muito usada para pacientes... Aqui a gente está falando especialmente para profissionais, né? Mas talvez você já tenha visto um plano de segurança. E no plano de segurança, muitas vezes, ali, um dos passos... E o que é um plano de segurança para começo de conversa, né? Ou um plano de resposta à crise. Você pode encontrar esses 2 nomes na literatura. É um passo a passo do que fazer em uma eventual crise suicida. E um desses passos vai ser entrar em contato com a sua rede de apoio, que vem antes, inclusive, de entrar em contato com o seu psicólogo, porque a gente visa estimular, né, que o paciente desenvolva algum nível de independência e lide com aquela situação. Então, é muito importante ter alguém com quem você possa contar e cultivar esses vínculos, né, porque, de algum modo, você... E alguém com quem você se sinta confortável de falar sobre isso. Porque não é todo mundo que consegue... E também tem muita dúvida sobre como... Tudo bem, você é a pessoa que está ouvindo. O que eu falo? Tipo, não é a gente entende que não é fácil. E pode ser perigoso também, né? Aquela história de, Setembro Amarelo, me manda DM se você estiver pensando em morrer. Não! Teve uma campanha um pouquinho antiguinha, que eu acho que era ainda na época do Facebook que começou isso, que era, Setembro Amarelo, disponibiliza o meu inbox para conversar se você estiver precisando de ajuda. Aí os psicólogos, gente, não, pelo amor de Deus, não se disponibiliza se você não tem treinamento para isso. Foi a maior discussão. Eu entendo a empatia, assim, né, da pessoa que está tentando ajudar, mas uma escuta profissional especializada é muito importante. Mas também essa escuta da pessoa próxima da família pode... Inclusive, eu comecei o episódio meio que falando, tem minhas ressalvas com Setembro Amarelo, né? Sim, sim. Porque ainda a gente não tem dados suficientes para ver se é uma campanha que, de fato, contribui. Mas, de todo modo, a gente quis aproveitar o contexto porque é colocar em pauta um assunto que a gente também começou falando que, por ser estigmatizado, colocado para debaixo do tapete, isso pode piorar as pessoas que vivem essa situação, né? Então, a gente aproveitou para trazer para a pauta. Eu acho importante a gente falar disso. Por mais que seja, talvez, até para criticar, né? Para ser cancelada, de falar mal de uma campanha que, em tese, é muito boa. Mas é complicado. Eu acho que a iniciativa é boa. Talvez as campanhas não tanto. A iniciativa. Talvez as campanhas não estão conseguindo atingir o objetivo. Talvez não estejam falando, de fato, a linguagem direta para a pessoa que está sentindo a ideação suicida ou, né, essa desesperança intensa. Então, eu não sei se elas, de fato,
plantam ali a sementinha de, né? Não sei. Eu acho que a iniciativa é boa, talvez as campanhas que não. Por que as pessoas morrem por suicídio? Então. Difícil, né? Eu acho que a gente tem muitas teorias que tentam explicar o que tem em comum entre elas. Aliás, olhando para todas elas, a gente consegue chegar numa perspectiva de que não tem uma resposta curta, isso é definitivo. Não tem como dizer, fulano se suicidou porque rompeu um casamento, porque perdeu um emprego, não. A gente não atribui uma causalidade direta, isso também a gente já tem como afirmar. É um fenômeno multicausal, que tem várias coisas interferindo, mas essas teorias todas que a gente vem falando até agora propõem alguns construtos, algumas palavras que parecem perpassar pessoas que têm essas demandas, esses pensamentos e comportamentos. Então, se uma pessoa apresenta desesperança, se a pessoa apresenta dor psíquica, se ela se sente um fardo, se ela se sente aprisionada, são várias coisas que vão somando um caldeirão ali de fatores. Eu acho que também cabe, talvez, a gente trazer que a gente começou a falar um pouquinho sobre os fatores os predisponentes, que pode ser... Eu não gosto muito do termo sinal de alerta, porque parece que a pessoa vai ter que ficar... Quem é a rede de apoio vai ficar o tempo inteiro tendo que... Buscando dicas ali. Exato. Não Até acho porque que às vezes não tem, né? E aí a pessoa vai falar, eu não vi as dicas, mas às vezes a pessoa não deu as dicas. Mas o que a gente entende é que existe como se fosse um risco dinâmico e um risco estático. Ou seja, os fatores predisponentes são o risco estático. Ou seja, são coisas mais difíceis de serem alteradas. Então, presença de transtornos psiquiátricos. Tudo aquilo que é da pessoa. Isso. Né? Pode ser tratado? Pode, mas ela vai, ainda que em tratamento, ela não vai ter uma cura completa. Às vezes ela vai estar em remissão, mas tentativa prévia de suicídio, isso a gente não muda. E é um fator predisponente que está geralmente associado a uma nova tentativa. Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância ou na adolescência. Isso é um fator também muito relacionado, mas como a gente disse, não absolutamente preditivo. Inclusive, teve uma revisão sistemática com meta-análise em 2017, que saiu e abalou toda a área da suicidologia, porque muitas palestras, talvez vocês já tenham visto, a primeira coisa que a pessoa fala é fatores de risco e fatores de proteção para suicídio. Mas a gente tem pouca precisão na previsibilidade desse fenômeno, justamente por ser tão complexo. Sim. Mas são alguns pontos que merecem atenção, de todo modo a gente achou importante trazer. Outro que a Lê brevemente comentou são traços de impulsividade ou agressividade, em especial uma atenção aos adolescentes, nesse caso. Isolamento social, então também está ligado àquele funcionamento que a gente falou. Ter doenças incuráveis, também tem a ver com dor física, mas também ao senso de aprisionamento. Sim. Então, vocês vão vendo que todos esses pesquisadores chegaram onde eles chegaram por um motivo, né? Ou pacientes com alta recente de internações psiquiátricas por risco de suicídio. Também é comum que logo no período de alta aconteça, então é importante ficar alerta. E agora, o risco dinâmico, que são os fatores precipitantes. Então, pode ser uma desilusão amorosa, conflitos no relacionamento com familiares e amigos. Então, sei lá, acabou de... A gente não tem controle disso, né? Exato, e são coisas bem situacionais, assim. Não tão globais, não tão imutáveis. Aí tem outro que eu acho... Essa palavra desonra e vergonha por determinadas situações. E essa desonra também tem uma outra teoria que traz a humilhação como um fator importante, assim. Como se a pessoa se visse menos do que todos os outros. Separação conjugal de namoro, perdas financeiras, também muitas vezes... Quebra da bolsa em 1930, a galera se matou. Porque a perspectiva de que... E aí também estava um pouco as pessoas talvez mais desesperançosas. Exato. As que tinham mais esperança persistiram, foram resilientes. E não dizendo também, porque existe muito esse estigma, né? De que, quem se matou é fraco porque não resistiu. E é muito... Existe muito esse questionamento bem leigo, né? Mas é coragem ou é... Inclusive, eu gostaria de fazer um convite à Loren. Ao vivo? Ao vivo. Uau. Para contar sobre o seu Extinto Clube do Livro, que eu acho que foi uma experiência muito legal e algumas leituras muito interessantes que talvez a gente possa indicar para o pessoal, né? Porque tinha tudo a ver, eu não sei se você vai lembrar de todos os livros, eu posso tentar te ajudar a puxar de memória. Mas porque aí a gente entra na questão filosófica dessa discussão, que é muito legal também. Né? Então, o que filósofos falavam sobre o suicídio, enfim... aí já eu acho que é uma parada mais...
a gente sai da psicologia e vai pro intangível. Mas eu acho que é uma discussão muito interessante. Mas o suicídio, de fato, interessa várias áreas de pesquisa, né? Ele é além de uma transdiagnóstico, ele é trans... ele é ele uma transcende questão... a psicologia, porque eu fui pro caminho da psicologia para entender a suicidologia, mas, por exemplo, Camus coloca aquela frase, né? Que o problema filosófico mais grave que existe é o suicídio. Sim. Então, campos vários, inclusive Durkheim, que a Camila citou no começo do episódio, que é da sociologia, fazia esse questionamento, né? Entendendo o suicídio como... Até Marx e vários outros pensadores que têm uma perspectiva mais coletiva e da sociedade olharam para o suicídio e tentaram explicar o fenômeno. A gente está falando sempre aqui, sempre não, mas majoritariamente pela ótica da psicologia, mas dá para a gente olhar por várias outras. Sabe outra discussão que a gente participou no IPQ, na palestra do Cris? O suicídio assistido. Ele é muito menos questionado, né? Traz muito menos tabu do que o suicídio, né? Na forma Vocês têm opinião sobre isso? A gente parece que... A gente, né? Eu estou falando por mim. Mas quando a gente fala de suicídio assistido, né? Parece que a gente meio que... Parece que existe um entendimento do porquê que aquela pessoa quer acabar com a vida e a gente fala realmente. Por que talvez é razoável, se eu tivesse, né? Talvez se eu tivesse uma doença incurável, né, tivesse aqui limitada ou coisa do tipo, acho que eu queria ter o direito de poder escolher, né, encerrar... Uma morte sem dor. Exato. Fazer a eutanásia, né, suicídio assistido. Mas por que em outras condições a gente não se coloca no lugar da pessoa e a gente fica pensando também, né? Do tipo, putz, talvez se eu estivesse passando exatamente por tudo aquilo. Existe um tabu muito maior, né? Com relação a isso. Eu acho que existe muito menos com relação ao suicídio assistido. O que você acha, Lu? Não é um tema que eu parei para refletir, assim, delongadamente, mas se eu fosse chutar, eu diria que eu sou a favor em condições e circunstâncias bem específicas, como é o caso de algumas legislações hoje em dia. Então, assim, você não pode... Quando falam, tem suicídio assistido na Suíça, vai todo mundo para a Suíça. Não é assim que funciona. Tem um monte de critérios que a pessoa tem que seguir, do tipo, ter uma doença incurável, do tipo... Enfim, não vou lembrar agora, e nem sei se é essa da Suíça que eu estou citando, mas exemplos de que tem um monte de pré-requisitos que meio que respaldam para mostrar que a pessoa ela tem motivos, talvez, e ela está tomando uma decisão informada. Uma decisão não é aquela informada. coisa impulsiva do não aguento mais. É uma coisa mais... Exato. E também tem muitas pesquisas sobre suicídio e impulsividade, né? O quanto, se a pessoa pudesse pensar 2 vezes, talvez isso não tivesse sido evitado. Nesse caso, não. Existe um planejamento maior. E existe toda uma burocracia também, né? Mas eu falei, não falei nada. Mas, no fim, como eu sou pela liberdade, eu acho que... Eu defendo que a pessoa tenha essa possibilidade. Então, mas não que eu advogue por isso. Porque eu até me pego num dilema ético e moral do tipo... Se eu trabalho pela prevenção do suicídio, qual a lógica de eu defender, de eu sair defendendo a eutanásia a todo custo? Assim, não é uma coisa em que eu me engaje, mas se eu for dizer, eu sou pela liberdade de que a pessoa possa ter um fim, escolher, né? O fim dela. Também, total. Mas sob todas essas... Olha lá, vai fazer um corte, ferrou, né? Mas sob todas essas circunstâncias e contexto muito, muito específico. Porque, né, não dá para pegar um pedaço da nossa fala nesse momento, seria crítico. Mas acho que é isso. Eu não sei, vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam pontuar sobre o porquê? Eu acho que a gente podia colocar um pouco de esperança. Não sei. A gente podia falar um pouco de como enriquecer uma vida que está desesperançosa. O que vocês acham? Brisa? Pode falar. Fala aí! Não, mas vocês acham que é válido? Sim. Que é a questão das atividades prazerosas, que é o que você falou de encher o pote Eu amei de essa água. metáfora. Sim, Eu vou pegar um sensacional. copo em casa e vou fazer um vídeo tentando lembrar, assim, inspirado no da moça. Eu vou tentar achar o dela original, mas se eu não achar, eu vou fazer. E acho que dá para super viralizar um vídeo assim. Eu acho que não é nenhuma questão de falar assim, se você está pensando em suicídio, tem atividades prazerosas. Não é uma coisa desse jeito. Mas o fato da gente enriquecer a nossa vida de pouquinho em pouquinho para criar uma vida rica no sentido de atividades e prazeres e uma rotina que seja agradável. Também, né? Também, rede sim. de apoio, fortalecer rede de apoio. Todas as coisas que fazem com que a sua vida seja mais valiosa. E aí, às vezes, para fugir de uma dor pontual, as pessoas recorrem a estratégias que no curto prazo são muito legais. Do tipo, eu vou usar drogas, porque eu fico bem feliz. Só que elas brigam
com o objetivo de longo prazo, que é uma vida valiosa. Então, o que você faz para fugir da dor hoje? Garante que você vai chegar amanhã sem dor ou garante que amanhã você vai chegar com mais dor e tendo que recorrer a mais métodos que vão comprometer o seu eu do futuro? Né? Então, acho que isso também é importante. Não é só, eu tô com uma ideação suicida, então eu vou tomar um remédio e acabou. Não, é muita coisa, é muito trabalho. E é exatamente, às vezes, o que a pessoa não quer fazer. Que é aquele episódio que a gente falou, do inferno. Para sair do inferno, você tem que se queimar. Né? Que é um pouco isso. Você vai ter que, sim, trabalhar para ficar tudo bem, mas é possível. A desesperança não é uma característica da pessoa, é do fenômeno. Né? A pessoa que está ali... Vamos usar uma pessoa que está altamente deprimida. Ela fala, eu não aguento mais ser assim. Mas ela está assim. Então, essa separação eu acho interessante. Existia uma pessoa antes dessa crise, dessa ideação, e essa pessoa pode voltar a existir, né? Que é o que você falou no começo. Você tira a dor sem tirar a vida. Sim, e existem... Eu acho que talvez a pitada de otimismo cético seja... Que tem aquele termo da Judite que ela fala que ela gosta de incutir esperança, mas não de um jeito iludido. Como que é o termo da TCC? Esperança... São as lentes cor-de-rosa da Marcia, será? Não, eu esqueci, mas tem um termo Eu também não me lembro. de 2 palavras que a Judith Beck fala, que é um jeito de você incutir uma esperança, mas de modo pé no chão, assim. Não é que você vai iludir ou ludibriar o paciente de que você vai criar um cenário cor-de-rosa na cabeça dele. Não, você vai mostrar a realidade tal qual ela é, mas mostrando talvez novas perspectivas a qual o paciente não tivesse acesso. Até porque tem algumas coisas que não têm solução. Né? Uma pessoa que luta contra uma doença crônica, por exemplo, que é incurável, não adianta a gente falar, não, mas vai ficar tudo bem. Não, nesse quesito não vai. Mas e os outros quesitos, né? E os outros pilares da sua vida? Sim. E eu acho que a esperança para mim, né, que eu estou me dedicando a estudar essa área tem uns 5 anos, é ver o número de pesquisadores engajados e cada vez buscando mais robustez nas evidências para entender isso tudo que está acontecendo. Enquanto a gente entende e consegue traçar o perfil, talvez a gente consiga traçar também tratamentos cada vez mais efetivos. Prevenção, né? Então, quando a gente... Exato, tem muita gente trabalhando para desenvolver isso. E tem caminhos que podem te ajudar a sair disso e não é toda terapia que é efetiva. Então, talvez você tenha tentado por muitos anos muitas coisas, mas será que você tentou as coisas que têm maior probabilidade de dar certo? Talvez não tenha sido o problema com você, mas sim com o modo como a saúde mental está no Brasil. Porque, assim, é muito difícil você... É muito comum que você se depare com profissionais da saúde que não sabem trabalhar com ciência, que não se pautam nas melhores evidências disponíveis, que não trabalham com uma prática baseada em evidências. Então, eu defendo isso tão veementemente porque eu acho que se é o desfecho mais grave da psiquiatria, assim, se a gente está falando de suicídio, a gente precisa tomar nossa decisão informada com o que tem melhor de disponível na ciência, levando em consideração as preferências do cliente e a nossa expertise clínica, que são os 3 pilares da PBE. Então, se você está ouvindo isso e talvez não tenha esperança do seu tratamento, será que você estava com um profissional que também tinha essas ferramentas para cuidar de você? Né? Porque, às vezes, não é dentro de você que você vai encontrar a ferramenta. Talvez é trabalhando junto com alguém que vai servir como um técnico para ir te guiando e te mostrando ferramentas. E uma coisa também que a gente não falou, eu acho, sobre a suicidalidade é que também tem uma presença que é mais no senso comum. Isso não sei de alguma teoria, né, dessas 4 que a gente falou que traga esse termo, mas é a ambivalência. Então, a pessoa quer morrer, mas também, às vezes, ela quer viver. Então, a pessoa, ela quer... Enfim, existe uma ambivalência muito grande entre essa indecisão, né? Porque em alguns momentos você pode querer morrer, mas em outros você talvez queira viver. Então, talvez o nosso trabalho seja um pouco ganhar tempo e ampliar essa janela em que a pessoa quer viver. Para ficar nessa gangorra que, sim, às vezes você vai querer morrer, mas, assim, também é como você lida com esse pensamento que vai poder potencialmente prolongar a sua vida, né? Melhorar a qualidade de pensamentos é potencialmente melhorar a qualidade de emoções e do ambiente, enfim, comportamentos em geral. Eu achei que esse episódio ficou com um tom tão... Mas eu vou trazer um pouco de esperança, então. Eu gosto daquela frase que o Cris colocou também na palestra, né? Que o suicídio, ele é uma solução definitiva para um problema que pode ser temporário. Então, eu adoro essa frase, assim, e eu acho que ela faz todo sentido, né? Às vezes o teu problema poderia ter sido resolvido dali 3 dias, dali 2 anos que seja, mas, né, o suicídio, ele é definitivo. Eu não me arrependo de ter ficado, então acho que já valeu. Não vai me fazer chorar a essa altura do campeonato. Então, sim, tem um tom um pouquinho mais pesado, até porque nós
Eu, que sou literalmente sobrevivente de uma tentativa de suicídio, eu não ligo de brincar com essa temática e falar algumas coisas, mas eu entendo que para muitas pessoas possa ser sensível. Então, acho que a gente quis trazer esse tom de mais seriedade, menos brincadeiras do que o comum, para considerar essas pessoas que talvez não consigam brincar como a gente consegue. Né? Então, por isso que tenha tido um tom diferente do que a gente está acostumado a falar. A gente espera que tenha dado alguma esclarecida sobre os porquês e também que sirva como uma faísca para você buscar mais e conhecer sobre essas teorias. Tem muito pouca literatura em português sobre isso. Então, é isso. Não sei outro jeito de encerrar esse episódio que não... esperando que, de algum modo, tenha sido alentador ouvir essas frases, a gente tenha trazido um pouquinho de informação, um pouquinho de esperança. E é isso. Obrigada por ter ficado até agora. Obrigada por ter ficado até hoje. Letícia, para. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.